Obrigada a todos, bom dia. Muito obrigada, antes de mais, por este convite para estar aqui e partilhar um bocadinho da minha experiência nesta área e espero que aproveitem e que gostem e que façam perguntas no final. Portanto, a ideia é falar um pouco do desvendar, do deslumbrar uma solução e qual é o papel da embalagem na redução das perdas e do desperdício alimentar. A minha ideia ao preparar esta sessão foi, muito brevemente, para dar o contexto, apresentar alguns números que seguramente vocês também os têm no âmbito dos vossos trabalhos, um bocadinho quais são as causas e as consequências destas perdas e do desperdício, e depois focar um bocadinho na mitigação, quais são as estratégias que nós podemos usar, sobretudo através de novas tecnologias, e focar no qual é o papel que a embalagem pode ter e tem tido e pode ainda ser mais explorado na redução destas perdas e do desperdício. Como já foi dito e vocês sabem, a quantidade de desperdício, de perdas e desperdício ao longo da cadeia é enorme. Cerca de 1/3 dos alimentos... É? É. Desculpem, pronto. Agora ouvem melhor? Assim? Se fosse um gelado era mais fácil. Vá lá, cerca de 1/3 dos alimentos produzidos globalmente, que representa cerca de 1,3 mil milhões de toneladas por ano, é perdido ou desperdiçado. Dados das Nações Unidas indicam que há cerca de 4 anos o valor de alimentos que resultaram em desperdício na última fase da cadeia foi cerca de 1.000 milhões de toneladas também. E sabemos que desta quantidade a componente do desperdício doméstico é cerca de 80 quilos por pessoa, em média, e que representa cerca de 20% dos alimentos disponíveis para os consumidores. Portanto, os números são assustadores pela sua dimensão. Nestes gráficos podemos ver, focando agora na Europa, e podemos ver de facto qual é a distribuição das perdas e do desperdício ao longo da cadeia, e nós podemos ver que efetivamente na última fase, portanto, ligada ao que nós fazemos nas nossas casas, é realmente uma das componentes, se não a componente principal em termos individuais. Claro que isto depende de cadeia para cadeia. Podemos olhar também por país, dentro da Europa, e ali naquela bolinha vermelha podemos ver a situação de Portugal, e que realmente está muito próximo dos países com valores de perdas e desperdícios superiores, e é engraçado notarem que, por exemplo, a Espanha, que está tão perto aqui, podemos dizer que culturalmente somos parecidos, mas de facto neste aspecto há uma distância muito grande, e em Espanha registra-se valores globalmente e por setores bastante mais baixos. Entre os outros fatores, claramente, as perdas e o desperdício contribuem para a escassez dos alimentos. E convém referir que este problema não está restrito apenas aos países nem mais pobres, nem mais ricos. E há, globalmente, quando nós olhamos para os números de forma global, há realmente uma pequena diferença entre as perdas e desperdícios quando são considerados juntamente muito equivalentes. A questão é que nos países pobres, se calhar, há mais perdas, e nos países ricos há mais desperdício.
E isto leva-me também, só porque nós estamos aqui num contexto académico, mas não deixa de ser muito relevante, nós percebermos bem que há uma diferença entre o que é perda, que em inglês vem do food loss, e o que é desperdício, não é? Portanto, porque as estratégias para solucionar ou para reduzir têm que ter bem claro esta diferença. Enquanto que a perda ocorre ao longo da cadeia, mas antes de chegarem aos supermercados, portanto ao retalho e ao consumidor, enquanto que o desperdício considera-se que são as quebras, mas já na fase de retalho e de consumidor. E, portanto, enquanto que as perdas estão associadas a limitações infraestruturais, no caso do desperdício, está muito dependente do comportamento do consumidor e das práticas do setor do retalho. E, portanto, aqui neste contexto, eu gostava de salientar bem a componente do desperdício, porque é onde aqui realmente o consumidor e a sociedade e o nosso comportamento quando das compras, etc., tem realmente, pode ter um impacto muito grande. Portanto, as perdas têm a ver com fatores como práticas de colheita ineficientes, armazenamento inadequado, problemas no transporte e mesmo no processamento dos alimentos. Também aquele aspecto de todos nós gostarmos da qualidade, dos padrões estéticos dos produtos elevados, isso leva realmente a haver perdas. Enquanto que no desperdício, portanto, nós temos aqui a compra excessiva, que é muito dependente, por exemplo, de práticas e de táticas promocionais que o retalho tem, tipo compre 2 ou 3 e pague 1, que incentivam os consumidores a comprar mais do que o necessário e, portanto, frequentemente isto leva ao aumento de desperdício alimentar. Outro aspecto que também está aqui no segundo ponto deste slide, que tem a ver com a prática bastante comum a nível do retalho, que é a obrigação de receberem os produtos com a regra chamada 1/3, portanto, de pelo menos mais de 2/3 da vida útil do produto deve estar disponível. E, portanto, isto leva a que, se um retalhista recebe uma carga com um produto alimentar que já ultrapassou apenas 1/3 de vida, ela é devolvida ao produtor. E isto cria aqui algumas dificuldades e aspectos que levam ao aumento do desperdício. Há má interpretação pelo consumidor relativamente ao que significa muitas das referências que aparecem nos rótulos, há confusão entre o consumir até com o consumir de preferência até ou antes de, e portanto a formação, a educação do consumidor também, ou a falta dela, contribui para o aumento do desperdício. E, portanto, as estratégias de prevenção e de mitigação devem ser diferentes. E conforme eu disse, e depois podem ver este slide com mais cuidado, eu não vou estar a focar todos os aspectos, enquanto que a redução das perdas alimentares devem se centrar na melhoria da logística da cadeia, seja de frio ou não, mas, em contrapartida, a minimização do desperdício alimentar envolve muito a educação dos consumidores e reformas nas políticas do setor do retalho. E esta licenciatura que nos junta aqui, acho que tem muito a ver com isto. Portanto, acho que se liga muito bem realmente à gênese do curso, em que se alia realmente aspectos mais de
sociais, a formação, a educação do consumidor, com os aspectos mais tecnológicos. Passando agora um pouco para falar sobre como é que as novas tecnologias podem ajudar a reduzir e a mitigar estas perdas e o desperdício, sobretudo. Nós estamos num contexto de biotecnologia, não é? Portanto, a Escola Superior de Biotecnologia, juntamente com outras faculdades aqui da Católica, e, portanto, a biotecnologia é qualquer coisa que é trabalhada em diferentes aspectos na nossa faculdade. E a valorização, ou de forma também que se usa o upcycling de subprodutos alimentares em novos produtos, fazendo o uso de excedentes e de resíduos, é qualquer coisa que é trabalhado no nosso centro de investigação, com alunos, com investigadores, ao longo e por vários colegas. E, portanto, essa biotecnologia é usada para fazer, por exemplo, ingredientes alimentares funcionais, alimentos para animais, biocombustíveis, menos no nosso caso, mas há outras universidades que o fazem. Temos algum trabalho na área dos cosméticos também. E o que me traz aqui, por isso é que me falaram que eu vou focar um bocadinho mais, materiais biodegradáveis ou materiais de base biológica que têm origem, então, nestes resíduos. E então eu agora gostava de partilhar com vocês alguns dos trabalhos que nós temos em curso e que fazem uso realmente destas tecnologias para produzir materiais e embalagens, que de facto é a parte em que eu tenho mais trabalhado mais. Vou-vos dar alguns exemplos, depois no final, se vocês tiverem questões, por favor, podem colocar. Este é um projeto, chama-se Evolve Pack, em que nós, juntamente com o consórcio, fomos buscar resíduos de várias indústrias alimentares e, nomeadamente, estamos a fazer bandejas, tabuleiros, a partir de celulose, que é extraída da palha do arroz. Neste caso, a palha do arroz vem da zona de Valência. O arroz à valenciana, realmente há muito arroz na zona de Valência e, portanto, é o parceiro de Valência que trata desta parte. Estamos a produzir filmes e revestimentos a partir de amido que é extraído do caroço do abacate e também estamos a fazer alguns aerogéis. E aqui têm um exemplo de uma bandeja que foi feita, portanto o projeto ainda tem só ano e meio, está a fazer 2 anos, ainda tem mais um ano, mas já conseguimos aqui um protótipo muito interessante de uma bandeja feita com palha de arroz. E portanto, depois aqui do lado direito há aqui toda uma parte de processo, para vocês perceberem que isto não acontece do nada, é preciso investigar e perceber como é que se faz a extração, como é que se otimiza a extração para que a celulose tenha as melhores características, de forma a poder ser usada na transformação numa bandeja. Aqui vemos do lado esquerdo, não sei se isto está a funcionar. Tá. Portanto, isto é uma vista ao microscópio eletrónico de amido, que foi extraído então do caroço de abacate. E aqui a seguir temos duas imagens também retiradas do microscópio eletrónico de filmes, são 2 filmes com características diferentes que foram obtidos a partir deste amido extraído. E aqui à direita de todos tem um filme comercial que vocês podem encontrar em alguns supermercados, naqueles sacos para pesar fruta, quando compramos fruta ou legumes de forma avulso, e que, portanto, são filmes que já estão no mercado, que usam amido, mas que
usam amido de batata, por exemplo, ou de milho. E nós, neste caso, estamos a fazer com uma fonte alternativa, fazendo o aproveitamento de um resíduo que é o caroço. Temos trabalhado também na área da biotecnologia e da nanotecnologia, e aqui vocês podem ver algumas nanopartículas que foram produzidas por uma aluna nossa, e vocês veem que isto tem ampliações diferentes, e vocês conseguem ver que elas têm forma diferente. As nanopartículas aqui são muito diferentes, aqui são mais na forma de flor ou de estrela, e aqui mais na forma da folha. Portanto, houve a produção das partículas e depois houve o teste relativamente à capacidade antimicrobiana dessas partículas terem esta capacidade de reduzir, eliminar bactérias que podem estar presentes nos alimentos, e neste caso eu julgo que era a E. coli ou a Listeria. Não me recordo agora. Mas, portanto, é mais um exemplo de um trabalho que nós temos feito. Este é outro exemplo em que tiramos substâncias a partir da casca do camarão e da folha da oliveira, que é um resíduo que também tem sido bastante estudado, quer um, quer o outro. Este estudo é um bocadinho mais antigo, e por diferentes processos químicos nós chegamos ao quitosano, e depois, misturando o quitosano com os extratos da folha de oliveira, conseguimos filmes. Vocês veem aqui uma coloração, porque temos aqui concentrações diferentes do resíduo da oliveira, e mais uma vez aqui podemos ver que quando, se olharem para o gráfico aqui de cima, no caso do filme não ter a folha de oliveira, ou não ser de quitosano, realmente o crescimento de bactérias é muito maior, e isto permite ilustrar o efeito do antimicrobiano do quitosano e do resíduo de oliveira. A embalagem pode ser um suporte também para sistemas digitais para a rastreabilidade, ok? E podemos ter aqui uma panorama de como os sistemas de rastreabilidade que hoje nós conhecemos associados à embalagem têm evoluído, não é? Portanto, há muitos anos atrás, em 1952, surgiram os primeiros códigos colocados na embalagem para rastrear, para identificar os produtos e rastreá-los. Depois, 20 anos mais tarde, mas já em 73, surgiram os novos códigos de barras, como nós os vemos hoje. E desde 94 que nós temos aquilo que hoje já é bastante mais comum, que são os códigos QR, que têm realmente uma leitura bidimensional. Hoje em dia, e desde 76, nós na embalagem não só temos sistemas que suportam a rastreabilidade, e a rastreabilidade é fundamental para reduzir as perdas e o desperdício, e neste caso são sistemas que permitem a monitorização da temperatura ao longo da cadeia. Portanto, são os Time Temperature Integrators, TTIs, que apareceram em 76, depois foram evoluindo, e já há algum tempo atrás que temos sistemas que, conforme, por exemplo, pegando aqui neste, mudam de cor quando o produto, alguma coisa não está bem com o produto, fruto de uma quebra da temperatura, de uma deficiente gestão de temperatura na cadeia de distribuição. Hoje em dia as coisas têm evoluído muito, e hoje temos sistemas que enquadram e que integram quer a parte da rastreabilidade, quer a parte da monitorização do shelf life, da vida útil, e que não só fazem isso, mas interagem de forma muito simples com os nossos telefones, com os nossos smartphones. E, portanto,
todos nós, enquanto indivíduos, podemos ter acesso, quando estes sistemas são colocados na embalagem, muita informação sobre o estado de qualidade, de segurança dos produtos alimentares. E, portanto, isto ajuda muito a tomar decisões, cada consumidor, realmente, em relação a consumir o produto e a não desperdiçar o produto quando ele ainda tem condições para ser consumido. E este papel da embalagem foi há muito tempo reconhecido, portanto, o que esteve na base já dos ODS e este documento que está aqui, que saiu em 2016 ou 2017 e que previa já que o desperdício alimentar tinha que ser reduzido até 2030 em cerca de 50%, tornando como base o ano de 2014, e este documento já reconhecia a influência e o papel muito positivo que os sistemas de embalagem podem ter nesta redução. E, portanto, todos nós sabemos que a embalagem é fundamental para a proteção físico-mecânica e contra a adulteração, portanto, têm aqui exemplos de pequenos acessórios, que não são acessórios, mas que são fundamentais, que quase todas as embalagens colocam e que nós muitas vezes não prestamos atenção e que são fundamentais para garantir a integridade da embalagem, saber que o produto que está contido está em excelentes condições. Cada produto tem requisitos de proteção diferente, portanto, uma coisa que nós e os nossos alunos aqui aprendem é como é que medimos a barreira ao vapor d'água, ao oxigênio, à luz dos materiais de embalagem, porque eles são diferentes. E esta barreira vai impactar como é que o produto degrada, como é que há o crescimento microbiano, como é que há a oxidação, perda ou ganho de umidade e toda a proteção contra a luz. E eu agora vou-vos dar alguns exemplos de alterações que foram feitas nos nossos mercados, alterações na parte da embalagem e que resultaram em redução de perdas. Por exemplo, a passagem na área do queijo, a passagem da venda de não embalado para o embalado em atmosfera modificada, fez com que as quebras em loja passassem de 5% para menos de 1%. Portanto, é significativo. No caso da carne, e aqui o termo skin packaging é usado para este tipo de embalamento, em que a embalagem parece uma segunda pele, comparado com a atmosfera modificada, que é um sistema que é muito comum, realmente as quebras em loja passaram de 12% para 3%. E isto é muito relevante se nós considerarmos os números globalmente. Mais alguns exemplos. Todos nós gostamos de batatas fritas e nós temos batatas fritas em algumas embalagens que são transparentes, mas temos algumas em embalagens bem opacas à luz, que têm uma camada de metalização. Enquanto que as primeiras têm cerca de 2 a 4 semanas, no máximo, as outras têm cerca de 3 meses de duração. Portanto, isto contribui para a redução de perdas. Carne fresca de frango, quando se usa uma embalagem que não é de atmosfera modificada, ela passa de 2 a 4 dias de shelf life para cerca de 7 a 14 dias. Mais um exemplo de como a embalagem pode contribuir para as perdas. E outro exemplo aqui é realmente o leite do dia, e quando nós olhamos para o pacote, os pacotes até parecem iguais, mas realmente a estrutura do material é muito diferente. Enquanto que no leite do dia nós temos uma estrutura mais simples. No caso do leite, e aqui passo a marca, no caso do leite UHT, aquele leite que pode estar armazenado
fora do frigorífico até ser aberto, a estrutura do material é completamente diferente. E, portanto, a embalagem tem efetivamente este impacto. O uso este é o último exemplo que eu vou dar, porque temos que avançar. O controle de doses e de porções é fundamental para diminuir o desperdício e é um dos fatores de redução do desperdício que depende imenso da embalagem e que tem um efeito perverso, que eu vou já falar nele. É que, efetivamente, quanto mais pequena é a embalagem, mais superior é a quantidade de material de embalagem necessário por unidade de alimento. E, portanto, quando nós falamos nestes exemplos, eu passei aqui alguns que depois vocês podem ver, qual é o custo? O que é que muda com estas inovações, estes desenvolvimentos, o uso destes diferentes materiais de embalagem? Isto tem um custo? Tem, porque efetivamente a reciclabilidade pode diminuir, a quantidade de material de embalagem pode aumentar e, portanto, enquanto que a embalagem tem efetivamente um aspecto positivo de redução, também gera resíduos e também gera consumo de recursos que são limitados. E, portanto, nós aqui, no nosso trabalho, temos isso em consideração e sabemos muito bem que é preciso, quando se vai fazer uma análise para comparar esta embalagem com aquela, qual é o melhor sistema, nós temos que considerar não só olhar para a embalagem, mas olhar para o sistema global, produto mais embalagem, e para toda a cadeia, desde a distribuição, desde a produção, desde que o produto é embalado, até ao consumidor final. E porquê? Porque, reparem aqui, este diagrama mostra o fluxo de energia gasto ao longo da cadeia, assim, valores muito globais, obviamente. Cerca de 51% está ali localizado logo à cabeça na produção, na transformação, na obtenção do produto alimentar. E depois temos 10% para a embalagem, e depois temos 17% no armazenamento, mas 50% está ali. Se a embalagem falhar aqui, e se o produto não chegar ao consumidor, e portanto for um desperdício, 50% da energia gasta é um desperdício também. E por isso é que é fundamental nós olharmos para o sistema como um todo, e nós fazemos isso através de estudos de LCA, Life Cycle Assessment, que vocês podem já ter ouvido e podem vir ouvir cada vez mais. E por último, deixava a nota que efetivamente há um balanço que tem que ser feito. O desafio é usar materiais recicláveis e reciclados, que são coisas diferentes. Os biodegradáveis são muito interessantes para algumas aplicações e depois temos que fazer uma otimização global, porque nós temos que evitar aquilo que nós chamamos o overpackaging, que é o excesso de embalagem, que existe em muitas situações, e que, portanto, quanto maior é o excesso de embalagem, este eixo aqui é o impacto ambiental. Portanto, se temos overpackaging, nós temos um aumento do impacto no ambiente. Mas se tivermos underpackaging, portanto, menos embalagem do que a proteção mínima necessária, por via das perdas do desperdício, também temos um aumento do impacto no ambiente. Ok? E esta era a última mensagem que eu realmente gostava de vos deixar, e se houver perguntas, tenho muito gosto em responder. Tá bom? Se souber.